Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história do nosso canal. Obrigado a todos aqueles que me acompanham, as histórias, os vossos comentários, o vosso carinho. E como sempre, eu começo os meus vídeos por agradecer, também vos peço para que partilhem as histórias, acionem o sino que tem aqui em baixo para que sempre que eu lanço uma nova história, um novo vídeo, vocês possam ver em primeiro lugar. E também deixem os vossos comentários e enviem as vossas histórias para que possamos seguir com o nosso canal e com as nossas histórias. Hoje trago mais uma história e esta história é interessante porque, além de ser um tema meio tabu na sociedade, ele é mais usual, é mais comum do que possa parecer. O título da história de hoje é Meu marido sofre de obsessão sexual. Tema interessante. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, sejam bem-vindos de novo. Então, sem perder mais tempo, vamos para a história. Conforme eu falei antes do banner, mas mesmo assim vou repeti-lo aqui. O título de hoje é Meu marido sofre de obsessão sexual. É um tema super interessante. Vamos escutar a história da Linette. Olá a todos. Eu sou Linette, tenho 48 anos e vivo em Niterói, estado de Rio de Janeiro. E sempre pensei que tinha um casamento bastante normal. Nós namoramos por alguns anos, depois nos casamos e ficámos juntos por 2 décadas. Tivemos filhos. Meu marido era um homem de negócios bem-sucedido que viajava bastante a trabalho. Eu ficava muito em casa, sozinha, cuidando das crianças. Ele voltava nos finais de semana. Sempre achei que tínhamos uma relação normal. Ele parecia feliz quando estava em casa. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então, um dia, exatamente do nada, entrei sem querer no seu escritório para procurar alguma coisa. O seu caderno estava aberto. Eu nunca tinha olhado nada para ele e muito menos para o seu computador. O seu computador também estava ligado a uma página, mas a tela estava aberta e seus e-mails estavam na frente da pantalha, na frente do computador. E eu vi uma mensagem que mostrava uma reserva em um hotel em Cabo Frio. A reserva estava marcada para um dia depois que eu tinha planejado sair com uns amigos. Achei estranho, porque eu ia de férias e pensei, isto é estranho, porque é que ele reservou um quarto de hotel em Cabo Frio? Não conseguia entender. Passei todo o dia pensando sobre o que é que eu tinha visto. Mais tarde, quando eu fui deitar, aquilo ainda estava na minha cabeça, tomei toda a coragem e perguntei para ele muito diretamente sobre aquela reserva de hotel. E ele não respondeu. O silêncio dele me mostrou que havia algo mais terrível e que era muito errado. Pareceu uma eternidade. Depois de que eu achei ser talvez uma meia hora, mas talvez tenha sido apenas 2 minutos, eu não sei. Eu me levantei, acendi a luz e perguntei o que é que está acontecendo. O silêncio dele me mostrou de novo que era coisa difícil. Não me recordo exatamente quais foram as palavras dele, mas basicamente ele se desculpou e disse que estava se encontrando com outra pessoa. Nesse ponto, nesse minuto, peguei meu próprio roupão e saí do quarto. Descendo as escadas, eu não podia mais ficar no mesmo quarto que ele. Comecei a chorar. Logo depois, ele desceu e se sentou na minha frente. Disse o quanto ele estava arrependido. Ele contou que havia começado a frequentar clubes de striptease há algum tempo e que havia conhecido uma dançarina e que acabaram ficando próximos. Ele disse que havia reservado o quarto porque iria encontrá-la, a fim de levar o relacionamento adiante. Perguntei se eles já tinham feito sexo e ele negou categoricamente, dizendo que havia algumas provocações, mas nada mais passava além disso. Eu queria acreditar nele. Acho que estava absolutamente desesperada para acreditar nele. Eu estava terrivelmente triste, mas pensei, ok, podemos superar isto. Ele é apenas um homem de meia idade, em um momento de loucura. Vamos passar por isso. Vamos ultrapassar. Deve estar numa idade de transição.
Como eu iria passar alguns dias fora com os meus amigos de férias, como vos contei atrás, pensei que poderia ser um bom momento, longe dele, para processar os meus pensamentos. Não contei nada aos meus amigos, queria guardar essa história para mim mesma. Foram dias muito difíceis, não conseguia dormir, nem comer direito. Olhando para trás, não sei como consegui passar por tudo aquilo. Quando voltei para casa, conversámos bastante e eu chorei muito. Mas a verdade é que sempre achei coincidência demais o facto de eu encontrar um e-mail de um hotel pouco antes de uma relação sexual se concretizar. Foi mais que mera coincidência. Então, 2 ou 3 semanas depois de ler esse dito e-mail, eu o pressionei tanto a me olhar nos olhos e a dizer o que ele realmente não havia feito sexo com aquela mulher. Ele não conseguiu mentir. Admitiu que eles tinham transado e que esse relacionamento já durava alguns meses. Olhei para aquele homem que eu pensei que conhecia há anos e pensei: como você pode esconder isso de mim? Como nunca percebi que havia algo errado? Não consegui entender como o homem que eu conhecia há décadas tinha feito aquilo. Magoou muito. Era algo que não soava verdadeiro para a pessoa que eu pensava que conhecia. Então comecei a vasculhar todos os e-mails e todas as coisas dele. Encontrei outras reservas de hotel. Voltei alguns anos incluso atrás na caixa correio de e-mails e achei outras reservas que não correspondem à data em que, segundo ele, tinha conhecido a dita dançarina. O ponto de virada aconteceu quando um dia saímos para caminhar e eu disse para ele: preciso saber exatamente tudo o que se passou e o que se está passando. Vou continuar te pressionando porque acho que não sei de tudo. Ameacei olhar todos os extratos bancários e todos os e-mails dele. Disse que eu realmente precisava de saber a verdade. Ele me olhou nos olhos e respondeu: você tem a certeza que quer seguir por esse caminho? Diga-me se quer realmente. E eu pensei: oh não, há muito mais do que eu já descobri, mas eu não tenho ideia do que é que ele iria me dizer e o que seria tão devastador para mim. Ele me disse que transava com prostitutas durante todo o nosso casamento. Ele também contou que assistia a muitos filmes pornô por horas a fio e que frequentava clubes de striptease continuadamente, clubes de sexo, cines pornô, quando viajava para o exterior. Eu não falei nada mais. Um dos 2 amigos que estavam connosco notaram que eu estava meio quieta e perguntaram se eu estava bem. Eu dava alguma desculpa. Eu só estou cansada, não estou dormindo muito bem, deve ser por causa da menopausa, incluso a minha mãe não tem passado muito bem. Tudo isso me tem estressado. Eu estava com vergonha do que aconteceu, imaginava o que as pessoas pensariam quando eu contasse para elas o que pensariam dele e o que pensariam de mim. Presumi que as pessoas julgariam o nosso casamento como algo falso, todo o tempo. Também senti que poderiam pensar que eu não era boa o suficiente para ele, que não era bonita, que não era sexy, ou não o suficiente. Sempre fui uma pessoa relativamente confiante. Não era o tipo de mulher que fazia muitas unhas todas as semanas, nem colocava botox, é verdade. Sou uma mulher de meia idade, um pouco acima do peso, estou ficando velha, ganhando rugas, mas achei que era algo normal na minha idade, incluso na idade dele, pois é 2 anos mais velho. Esta história destruiu toda a minha autoestima. Eu questionava se eu era uma pessoa divertida para estar com ele. Será que eu era? Algo faltava em mim que o completava. Eu precisava descobrir. Comecei a usar maquiagem e me certifiquei que eu parecia bem ao lado dele. Perdi alguns quilos, demorei bastante tempo para voltar a comer normalmente, comprei novas roupas, fiz o cabelo mais vezes, coloquei botox e fiz as minhas unhas regularmente. Mas eu também pensava que havia algo de errado com a psique do meu marido. Alguma doença. Achava que ele precisava de ajuda. O que era que ele tinha que eu poderia dar-lhe ou que poderia ajudar? Tinha que descobrir. Quando fui a uma clínica, me explicaram que o comportamento dele era provavelmente o de um viciado em sexo. Acreditei naquilo e pensei: ótimo, pelo menos existe um rótulo. Existe algo com que ele se possa identificar. Ou seja, ele tem uma doença. Há algo de errado com ele e necessitamos tratá-lo. Eu queria acreditar naquilo porque eu sempre podia dizer para mim mesma: não, você não tinha que o fazer, você não foi a culpada, essas coisas iriam acontecer de qualquer jeito, fosse com quem fosse. Perfeito, eu estava melhor com a minha consciência. Mas um dia ele voltou de uma sessão de aconselhamento
e disse que não tinha certeza se era viciado em sexo ou se tinha apenas feito más escolhas. Achei isso tudo muito difícil de escutar e fiquei mal por alguns dias. Pensei que ele estava a retroceder. Quando começámos a terapia, lembro claramente de ele dizer que antes de eu descobrir tudo, a vida dele era como estar em um túnel escuro, segurando um segredo, tentando escondê-lo de mim e de todo mundo, mentindo. Ele disse que agora podia ver a luz ao fundo desse túnel. Me alegrei, porque eram boas notícias. Lembro-me de olhar para ele e pensei, isso é ótimo para você, mas agora eu sou a única a viver na escuridão total, sem sentido. Tudo para mim agora é sombrio, tortuoso e estou mantendo este segredo com todos, de todos. Não posso contar para ninguém o que está acontecendo. Senti o quanto aquilo, naquele momento, era injusto para mim. Não quero contar a minha história para as pessoas porque não quero ser julgada. Por exemplo, eu estava assistindo à Ryder Cup, competição de golfe entre a Europa e Estados Unidos, e vi o Tiger Woods, um dos maiores jogadores de golfe da história, acusado de ter várias amantes, enquanto era casado. Ele estava com a namorada. Fiquei imaginando o que é que as pessoas pensariam dela. Olha, essa é a mulherzinha dele, o capacho. Ele provavelmente pisa nela. Ela sabe que ele é viciado em sexo, que ele não respeita as mulheres e mesmo assim se é com ele. Ou seja, pessoas julgam pessoas. De várias maneiras, meu casamento hoje é melhor que antes. Parece uma loucura dizer isto, mas passámos muitos meses indo para a terapia de casal, estamos muito mais abertos um com o outro, conversamos muito mais e atualmente temos falado sobre os nossos sentimentos, não apenas sobre o que estamos fazendo hoje ou o que planejamos fazer no futuro, mas sim realmente falamos sobre sentimentos, tanto os bons como os ruins. Ainda há algumas ocasiões em que fico abatida, mas na maioria das vezes sinto que o nosso casamento está em um equilíbrio e que emocionalmente também estou em equilíbrio. Como eu consegui perdoá-lo? Isso é algo que conversei com os terapeutas. Realmente não sei o que é perdão. Não acho que vou perdoá-lo pela dor que ele me causou. Algo tão profundo, não acho que poderia perdoá-lo. Mas quero ficar com ele, porque eu o amo. Sempre o amei. A vida é boa com ele e isso é perdão? Não sei dizer. Se é perdão, eu o perdoei. Se não é perdão, eu o quero. Acho que no fim das contas estamos bem juntos. Somos bons amigos. Eu ainda o amo e ele garante que ainda me ama e que sempre me amou. Eu também odiaria que os meus filhos descobrissem a verdade e tudo o que aconteceu entre nós. Acho que eles perderiam todo o respeito e a confiança que têm pelo pai. A minha família adora o meu marido e quem o conhece sabe, também o adora e sabe o quanto ele é adorado. Ele não parece ser o tipo de pessoa que faria o que fez. Ele seria a última pessoa que eu suspeitaria de fazer algo tão estúpido quanto o que ele fez. Obrigado a todos por escutar a minha história. Me fez bem partilhar isto. Amigos, este tipo de história é mais comum do que possam imaginar, tá? Inclusive há várias pessoas famosas, por assim dizer, ou pseudo-famosas, que já se descobriu que tem que é uma doença, uma psica, é uma doença, e que já se descobriu que tinha. E não é exclusivo de homens, tá? Esta doença também se passa em mulheres. Sabemos que é em menor número, mas também se passa com as mulheres. E existe em ambos sexos. E claro, necessita terapia, necessita ser tratada. Não estou a dizer que seja 50% ou 40% da população que a tenha, mas é mais comum do que aquilo que a gente possa imaginar. Portanto, eu reconheço que a Linette é forte, ou foi forte suficientemente para perdoá-lo, ou, como ela diz e muito bem, o que é o perdão. O que é o perdão para mim pode não ser para outro, e o que é perdão para um pode não ser para outro. Então, na sua consciência, ela gosta dele, ainda o ama e entende que a vida com ele é boa. Portanto, se isso é considerado perdão, ela o perdoou. Ela diz que sente que não o perdoou por a ter magoado, mas na realidade isso é com ele. Dependendo daquilo que as pessoas entendem por perdão, ela o perdoou. Reconheço a ele também o esforço por tentar manter o casamento e ir para a terapia. Pode ser visto por um lado positivo, tendo em conta que se esforçou para corrigir o erro ou a psique que tinha
E, portanto, eu acho que o primeiro ponto para ser tratado é reconhecer que algo está errado. E ele, creio que o fez. Portanto, parabéns à Linette e ao marido, que se seguem juntos e que espero que tenham por muitos anos pela frente de amor entre o casal. E para todos que estão escutando a história, que estão vendo este vídeo, se têm alguma história ou se conhecem alguma história similar, enviem para o e-mail que aparece aqui em baixo na caixa de comentários. Deixem os vossos comentários, partilhem nas vossas redes sociais, partilhem com os vossos amigos e espero por vocês no próximo vídeo. Um beijo grande, sejam felizes e até ao próximo vídeo. Tchau!